A escuridão. Para milhões de pessoas em todo o mundo, essa é a realidade diária imposta pela cegueira hereditária, uma condição devastadora que afeta 1 em cada 3,0 crianças nascidas. Imagine um mundo onde as cores se desvanecem, os rostos se tornam borrões, e a luz do sol é apenas uma memória distante ou um conceito abstrato. É a realidade de quem, desde o nascimento ou nos primeiros anos de vida, vê sua visão se deteriorar progressivamente, roubando a independência, a alegria de um sorriso reconhecido ou a beleza de um pôr do sol. Conheço a história de Ana, por exemplo. Desde pequena, ela lutou com a visão, que se apagava lentamente. Lembro-me dela descrevendo o mundo como um quadro pintado com tinta preta, onde os contornos das coisas eram os únicos pontos de referência. Aos 10 anos, a leitura se tornou impossível. Aos 15, ela dependia de outros para se mover com segurança. A cegueira hereditária não é apenas uma condição física, é uma barreira que isola, que limita sonhos e que por muito tempo foi considerada uma sentença irreversível. A ciência, a medicina, pareciam impotentes diante de genes defeituosos que programavam a perda da visão. Mas, e se eu dissesse que essa realidade está mudando? Que a promessa de devolver a luz a quem vivia na escuridão já não é ficção científica, mas uma realidade palpável? A ciência moderna está reescrevendo o destino de milhões, transformando o incurável em curável. E a chave para essa revolução é a terapia gênica, uma técnica que, com precisão cirúrgica, consegue corrigir os erros em nosso próprio código genético, os mesmos erros que antes condenavam vidas à penumbra. É uma jornada de descoberta que nos leva ao cerne da biotecnologia, onde a engenharia genética encontra a medicina para oferecer esperança. Mas como exatamente a biotecnologia está devolvendo a luz a quem vivia na escuridão? Como um simples gene pode ser o divisor de águas entre a escuridão e a visão? Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras da medicina moderna, onde a inteligência humana desvenda os segredos do DNA para acender as luzes novamente. Antes de continuarmos nossa jornada fascinante por essa revolução médica, aproveite para se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós. A cegueira hereditária, como o próprio nome sugere, tem suas raízes em nossa herança genética. Pense no nosso DNA como um manual de instruções incrivelmente detalhado para construir e manter um corpo humano. Cada uma de nossas células, incluindo as da retina, que são essenciais para a visão, segue essas instruções. Quando há um erro de digitação nesse manual, um gene defeituoso, a célula não consegue realizar sua função corretamente. No caso da cegueira hereditária, esse erro impede que as células fotorreceptoras da retina, os bastonetes e cones que detectam a luz, funcionem como deveriam, levando à perda progressiva da visão. É como ter uma lâmpada em casa e o interruptor não funcionar porque um fio está quebrado. A terapia gênica surge como a solução para esse fio quebrado. Em termos simples, ela consiste em introduzir um gene saudável nas células do paciente para substituir ou complementar o gene defeituoso. Mas como entregar esse gene de reposição ao local exato onde ele é necessário? A natureza, ironicamente, nos deu a ferramenta: os vírus. Não se preocupe, não estamos falando de vírus que causam doenças. Os cientistas aprenderam a desarmar esses vírus, removendo seus genes causadores de doenças e, em vez disso, carregando-os com o gene terapêutico correto. Eles se tornam, então, um tipo de cavalo de Troia molecular, entregando a carga genética diretamente às células-alvo. Um dos vetores mais utilizados nessa missão é o vírus adeno-associado, ou AAV. Ele é particularmente eficaz porque pode infectar células sem causar uma resposta imune significativa e é capaz de entregar o material genético de forma duradoura. Para as doenças oculares, a retina é um alvo ideal. Por quê? Porque é um órgão relativamente pequeno, de fácil acesso para injeções e, crucialmente, possui o que chamamos de imunoprivilégio, o que significa que o sistema imunológico do corpo é menos propenso a rejeitar a nova carga genética. As células fotorreceptoras, que são as primeiras a falhar na maioria das cegueiras hereditárias, podem ser diretamente alcançadas e corrigidas, permitindo que voltem a captar a luz e transmitam os sinais visuais ao cérebro. É como consertar o interruptor da lâmpada, permitindo que a luz se acenda novamente. A cegueira hereditária, como o próprio nome sugere, tem suas raízes em nossa herança genética. Pense no nosso DNA como um manual de instruções incrivelmente detalhado para construir e manter um corpo humano. Cada uma de nossas células, incluindo as da retina, que são essenciais para a visão, segue essas instruções. Quando há um erro de digitação nesse manual, um gene defeituoso, a célula não consegue realizar sua função corretamente. No caso da cegueira hereditária, esse erro impede que as células fotorreceptoras da retina, os bastonetes e cones que detectam a luz, funcionem como deveriam, levando à perda progressiva da visão. É como ter uma lâmpada em casa e o interruptor não funcionar porque um fio está quebrado. A terapia gênica surge como a solução para esse fio quebrado. Em termos simples, ela consiste em introduzir um gene saudável nas células do paciente para substituir ou complementar o gene defeituoso. Mas como entregar esse gene de reposição ao local exato onde ele é necessário?
A natureza, ironicamente, nos deu a ferramenta: os vírus. Não se preocupe, não estamos falando de vírus que causam doenças. Os cientistas aprenderam a desarmar esses vírus, removendo seus genes causadores de doenças e, em vez disso, carregando-os com o gene terapêutico correto. Eles se tornam, então, um tipo de cavalo de Troia molecular, entregando a carga genética diretamente às células-alvo. Um dos vetores mais utilizados nessa missão é o vírus adeno-associado, ou AAV. Ele é particularmente eficaz porque pode infectar células sem causar uma resposta imune significativa, e é capaz de entregar o material genético de forma duradoura. Para as doenças oculares, a retina é um alvo ideal. Por quê? Porque é um órgão relativamente pequeno, de fácil acesso para injeções e, crucialmente, possui o que chamamos de imunoprivilégio, o que significa que o sistema imunológico do corpo é menos propenso a rejeitar a nova carga genética. As células fotorreceptoras, que são as primeiras a falhar na maioria das cegueiras hereditárias, podem ser diretamente alcançadas e corrigidas, permitindo que voltem a captar a luz e transmitam os sinais visuais ao cérebro. É como consertar o interruptor da lâmpada, permitindo que a luz se acenda novamente. A precisão e a especificidade são cruciais aqui. Os cientistas e pesquisadores trabalham incansavelmente para identificar o gene exato responsável pela condição de cada paciente com cegueira hereditária. Uma vez que o gene defeituoso é identificado, eles criam uma versão funcional e o inserem no vetor AAV. Este vetor é então injetado diretamente na retina, onde ele atua como um mensageiro, levando o gene saudável para dentro das células fotorreceptoras. Uma vez lá dentro, o novo gene começa a funcionar, produzindo a proteína correta que estava faltando ou que era defeituosa. Essa proteína restaurada permite que as células fotorreceptoras voltem a converter a luz em sinais elétricos, que são então enviados ao cérebro, restaurando a capacidade de enxergar. A beleza desse processo reside em sua simplicidade conceitual, embora sua execução seja o ápice de décadas de pesquisa e engenharia genética. Para Ana, a possibilidade de ter seus fios genéticos consertados significava mais do que apenas ver. Significava reconectar-se com o mundo, com as cores de um pôr-do-sol que ela nunca realmente viu, com os rostos sorridentes de sua família dos pacientes. Os médicos oftalmologistas, que antes apenas podiam oferecer paliativos para a cegueira hereditária, agora têm uma ferramenta poderosa em suas mãos, capaz de atacar a raiz do problema. Entender a terapia gênica é entender que não estamos apenas tratando sintomas, mas sim corrigindo a causa fundamental da doença. Não é uma lente corretiva ou uma cirurgia para remover uma catarata. É uma reescrita do código genético que, por erro, privou alguém da visão. É a manifestação da esperança de que, mesmo as condições mais complexas e enraizadas em nossa biologia, podem ser superadas pela engenhosidade humana. E é por isso que a retina, com sua estrutura delicada e função vital, se tornou o campo de batalha perfeito para essa revolução. A acessibilidade do olho e a natureza das células fotorreceptoras o tornam um laboratório natural para a aplicação dessas técnicas de ponta, pavimentando o caminho para um futuro onde a cegueira hereditária não seja mais uma sentença sem apelo. Essa compreensão profunda da biologia ocular e da engenharia genética culminou em avanços que antes pareciam ficção científica. E o primeiro grande sucesso, a prova de que essa visão era de fato alcançável, veio com uma doença devastadora, a amaurose congênita de Leber. A ACL é uma forma rara e severa de cegueira hereditária que se manifesta logo nos primeiros meses de vida, levando à perda profunda da visão ou à cegueira total. Para as famílias dos pacientes, o diagnóstico era um golpe brutal, com poucas esperanças além de adaptações e cuidados paliativos. Mas a ciência não para. E foi para a ACL que o primeiro tratamento de terapia gênica foi aprovado, marcando um divisor de águas na medicina. Seu nome, Luxturna, cujo componente ativo é o Voretigene Neparvovec. Este medicamento revolucionário não apenas ofereceu esperança, mas entregou resultados concretos e transformadores. Ele age especificamente no gene RPE65, um dos muitos genes que, quando defeituoso, pode causar a ACL. Imagine a emoção dos pais quando seus filhos, que cresceram em um mundo de sombras, começaram a perceber a luz, as formas e, finalmente, os rostos de seus entes queridos. Não são apenas histórias isoladas, são relatos que se multiplicaram nos testes clínicos. Crianças e jovens adultos, antes limitados por sua condição, vivenciaram uma mudança radical. Pacientes que mal conseguiam navegar em ambientes familiares passaram a distinguir objetos, evitar obstáculos e até mesmo ler letras grandes. Um exemplo notável, frequentemente citado por médicos oftalmologistas, é o de um jovem paciente com cegueira hereditária que, após o tratamento com Luxturna, conseguiu pela primeira vez ver as estrelas no céu noturno. Outro pôde praticar um esporte que amava, o basquete, com uma confiança e coordenação que antes eram impensáveis. Não se trata de uma cura milagrosa que restaura a visão perfeita, mas de uma melhora funcional significativa que redefine o que é possível para esses indivíduos. Os resultados dos testes clínicos foram impressionantes. Pacientes tratados demonstraram uma melhora notável na sensibilidade à luz, no campo visual e na capacidade de navegação em ambientes com pouca iluminação.
Eles podiam, por exemplo, andar por um labirinto com obstáculos com muito mais facilidade do que antes do tratamento. Essa melhora funcional é crucial, pois impacta diretamente a autonomia e a qualidade de vida. A capacidade de distinguir cores, reconhecer expressões faciais e interagir com o mundo de forma mais completa abriu um horizonte de possibilidades que antes era inatingível. Para os cientistas, pesquisadores envolvidos neste projeto, testemunhar essas transformações foi a concretização de anos de trabalho árduo e dedicação. A família dos pacientes, que antes enfrentava um futuro incerto, agora podia sonhar com uma vida mais plena para seus filhos. O Luxturna não é apenas um medicamento, é a personificação da promessa da biotecnologia em reescrever destinos. Essa aprovação e os sucessos iniciais com a ACL serviram como um poderoso catalisador para a pesquisa em terapia gênica para outras formas de cegueira hereditária. A retina, com sua acessibilidade e o imunoprivilégio, provou ser o laboratório perfeito para a aplicação dessas novas fronteiras da medicina. A esperança agora se estende para uma miríade de outras condições oculares genéticas, cada uma aguardando sua própria versão do Luxturna. É um lembrete vívido de que, quando a ciência se alinha com a necessidade humana, o impossível pode se tornar realidade. A luz que parecia perdida para sempre foi acesa novamente, não por um milagre, mas pela perseverança e inteligência humana. E este é apenas o começo. Com essa base de sucesso e a prova de conceito estabelecida pelo Luxturna, o foco se volta agora para o intrincado mecanismo em ação. Como exatamente essa terapia gênica corrige a retina no nível celular? O processo começa com uma etapa crucial e delicada: a administração cirúrgica do vetor AAV contendo o gene saudável. Os médicos oftalmologistas realizam um procedimento minimamente invasivo, mas de alta precisão, conhecido como injeção subretiniana. Imagine o olho como uma câmara complexa. A retina, essa fina camada de tecido nervoso sensível à luz, está localizada na parte posterior interna. Para que o vetor viral alcance as células fotorreceptoras, ele precisa ser injetado diretamente no espaço subretiniano, a área minúscula entre a retina neural e o epitélio pigmentar da retina. Este é um trabalho que exige a perícia de um cirurgião oftalmologista experiente, utilizando microscópios de alta potência e instrumentos microcirúrgicos. A injeção é realizada através de uma pequena incisão na esclera, a parte branca do olho, e uma agulha fina é guiada com precisão para depositar o líquido contendo os milhões de vetores virais. Uma vez que o vetor AAV é introduzido no espaço subretiniano, a mágica molecular começa. Os cientistas pesquisadores projetaram esses vírus adeno-associados para serem extremamente eficientes na entrega de seu precioso carregamento. O AAV, despojado de seu material genético original, que causa doenças e carregado com o gene RPE65 funcional, penetra nas células fotorreceptoras e nas células do epitélio pigmentar da retina. Ele não se integra ao DNA do paciente, o que é uma vantagem em termos de segurança, mas forma um episoma, uma molécula de DNA circular que permanece no núcleo da célula e serve como um modelo para a produção contínua da proteína correta. Dentro do núcleo das células da retina, o novo gene, RPE65, começa a trabalhar. Ele instrui a maquinaria celular a produzir a proteína RPE65 funcional. Esta proteína é essencial para o ciclo visual, mais especificamente para a regeneração do cromóforo visual na retina, um processo fundamental para que as células fotorreceptoras possam detectar a luz. Antes do tratamento, as células do paciente com cegueira hereditária com ACL, devido a mutações no RPE65, eram incapazes de produzir essa proteína ou produziam uma versão defeituosa, resultando na disfunção e degeneração dos fotorreceptores. Com a produção da proteína RPE65 restaurada, as células fotorreceptoras, que antes estavam cegas para a luz, começam a recuperar sua função. Elas podem agora converter eficientemente os fótons de luz em sinais elétricos. Esses sinais são então transmitidos através do nervo óptico para o cérebro, onde são interpretados como imagens visuais. É um processo de religamento biológico, onde um componente-chave que estava faltando é reposto, permitindo que todo o sistema visual volte a operar. A especificidade deste tratamento é notável. Ele visa corrigir o defeito genético subjacente, não apenas mascarar os sintomas. Isso significa que, em vez de focar em óculos, lupas ou outros auxílios, a terapia gênica ataca a raiz do problema, oferecendo uma solução potencialmente duradoura. E essa especificidade é o que abre portas para a pesquisa em outras doenças. Além do gene RPE65, os cientistas pesquisadores estão investigando uma vasta gama de outros genes e doenças oculares hereditárias que poderiam se beneficiar da terapia gênica. Existem mais de 280 genes conhecidos por causar diferentes formas de cegueira hereditária, incluindo retinite pigmentosa, doença de Stargardt, coroideremia e muitas outras. Cada uma dessas condições representa um desafio único, exigindo a identificação do gene defeituoso, específico, e o desenvolvimento de vetores AAV personalizados para entregar as cópias saudáveis. A pesquisa está avançando rapidamente em várias frentes.
Para a retinite pigmentosa, por exemplo, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, há ensaios clínicos em andamento visando genes como RPGR, USADA2A e PDE6BA. Da mesma forma, a doença de Stargardt, que causa degeneração macular em jovens, está sendo alvo de terapias gênicas para o gene ABCA4. A complexidade reside no fato de que cada gene pode exigir um vetor AAV diferente, um promotor específico para garantir a expressão correta do gene e uma dose otimizada. O que se observa é uma corrida contra o tempo e contra a degeneração celular. Quanto mais cedo a terapia gênica pode ser aplicada, idealmente antes que uma perda significativa e irreversível de células fotorreceptoras ocorra, maiores são as chances de sucesso. Este é o cerne da esperança que a terapia gênica traz para a família dos pacientes. A promessa de intervir antes que a escuridão se torne permanente, reescrevendo o futuro visual de incontáveis indivíduos. Os médicos oftalmologistas, antes limitados, agora veem um horizonte de possibilidades, onde a medicina personalizada genética se torna a norma, não a exceção. Apesar dos avanços notáveis e das histórias de sucesso que a terapia gênica já proporcionou, a jornada para erradicar a cegueira hereditária ainda enfrenta desafios significativos. O primeiro e talvez mais evidente obstáculo é o custo exorbitante dessas terapias. Tratamentos como o Luxturna podem custar centenas de milhares de dólares por olho, tornando-os inacessíveis para a vasta maioria da população mundial. Essa barreira econômica levanta questões éticas profundas sobre a equidade no acesso à saúde e a quem esses milagres da ciência estão realmente disponíveis. A família dos pacientes, mesmo com a esperança renovada, muitas vezes se depara com a dura realidade financeira, transformando a cura potencial em um privilégio para poucos. Além do custo, a acessibilidade é outro ponto crítico. A terapia gênica para a retina exige infraestrutura especializada, médicos oftalmologistas altamente treinados e centros de tratamento equipados para lidar com procedimentos complexos. Isso limita sua disponibilidade a grandes centros urbanos e países desenvolvidos, deixando regiões menos privilegiadas ainda à margem desses avanços. A logística de produção, armazenamento e distribuição dos vetores virais também é complexa, adicionando camadas de dificuldade à disseminação em larga escala. As limitações atuais da terapia gênica não se restringem apenas a aspectos financeiros e geográficos. A tecnologia, embora revolucionária, ainda não é uma panaceia para todos os tipos de cegueira hereditária. Como mencionamos, existem centenas de genes envolvidos e cada um pode exigir um vetor e um protocolo de tratamento únicos. Para algumas condições, o dano celular já pode ser tão extenso no momento do diagnóstico que a terapia gênica pode não ser capaz de restaurar a função visual de forma significativa. A janela terapêutica, ou seja, o período em que o tratamento é mais eficaz, é um fator crucial que os cientistas pesquisadores ainda estão explorando para muitas doenças. No entanto, a pesquisa em andamento é um farol de esperança. Os cientistas, pesquisadores, estão incessantemente trabalhando para expandir o alcance da terapia gênica para outras doenças que causam a cegueira hereditária. Condições como a retinite pigmentosa, a maior causa de cegueira hereditária em adultos, estão no topo da lista. Com sua diversidade genética, a retinite pigmentosa representa um desafio maior, mas ensaios clínicos visando múltiplos genes associados estão em curso, mostrando resultados promissores em alguns subtipos. A degeneração macular relacionada à idade, embora não seja puramente hereditária, tem um componente genético significativo, e abordagens de terapia gênica estão sendo exploradas para proteger as células ou até mesmo regenerá-las. A doença de Stargardt, outra condição degenerativa da mácula, também está recebendo atenção intensa, com vários vetores AAV sendo testados para corrigir o defeito no gene ABCA4. Paralelamente à terapia gênica tradicional, novas tecnologias estão emergindo e prometem revolucionar ainda mais o campo. A edição gênica, notadamente a tecnologia CRISPR-Cas9, oferece a possibilidade de corrigir o gene defeituoso in situ, em vez de apenas adicionar uma cópia saudável. Isso poderia ser particularmente útil para mutações dominantes ou para genes muito grandes para caberem em um vetor AAV. A precisão e a capacidade de direcionamento do CRISPR são impressionantes, e os primeiros ensaios clínicos para doenças oculares já estão em andamento, visando mutações específicas. Outra fronteira promissora é a combinação da terapia gênica com a terapia com células-tronco. Em casos onde há uma perda significativa de células fotorreceptoras ou do epitélio pigmentar da retina, apenas a correção genética pode não ser suficiente. A ideia é usar células-tronco para substituir as células danificadas ou perdidas, e então, aplicar a terapia gênica para garantir que as novas células funcionem corretamente ou para proteger as remanescentes. Essa abordagem dupla poderia oferecer soluções para formas mais avançadas de degeneração. As perspectivas de tratamentos para a cegueira genética, que ainda não têm cura, são vastas e animadoras. A cada ano, novas descobertas genéticas e avanços tecnológicos trazem a promessa de que condições antes consideradas incuráveis podem ter um futuro de luz.
É difícil prever com exatidão o tempo estimado para que todas essas terapias se tornem amplamente disponíveis e acessíveis, mas a comunidade científica e médica está trabalhando incansavelmente. A expectativa é que, à medida que a pesquisa avança, os custos diminuam devido à maior escala de produção e à concorrência, e a expertise se espalhe, tornando esses tratamentos mais comuns nas próximas décadas. A jornada é longa, mas a direção é clara: um futuro onde a cegueira hereditária seja uma memória do passado. A recapitulação desses avanços é um lembrete vívido do poder transformador da terapia gênica na reversão da cegueira hereditária. Não estamos falando apenas de melhorias marginais, mas de uma verdadeira restauração da visão, permitindo que indivíduos que viviam na escuridão experimentem o mundo com uma nova perspectiva. O impacto social e emocional dessa mudança é imensurável, reverberando não apenas na vida do paciente com cegueira hereditária, mas também em toda a família dos pacientes. Ver um filho distinguir cores pela primeira vez, uma mãe reconhecer os rostos de seus entes queridos após anos de penumbra, ou um pai recuperar a capacidade de ler um livro para seus filhos, essas são as histórias que definem o sucesso da terapia gênica. Para o paciente com cegueira hereditária, a restauração da visão significa mais do que apenas enxergar. Significa recuperar a autonomia, a dignidade e a capacidade de participar plenamente da sociedade. Abre portas para a educação, o emprego e uma vida social mais rica, que antes eram inacessíveis. A ciência, através dos cientistas pesquisadores, não apenas curou uma condição médica, mas também reacendeu a esperança e as aspirações de muitos, demonstrando o profundo poder da inovação. Os médicos oftalmologistas, que antes podiam apenas gerenciar a progressão da doença, agora são agentes de uma mudança radical, oferecendo uma cura que transcende o tratamento convencional. A terapia gênica representa um marco inegável na medicina e na biotecnologia. Ela não é apenas uma nova modalidade de tratamento, mas um paradigma que desafia as noções tradicionais de doença e cura. Abre caminho para a medicina personalizada, onde o tratamento é adaptado à constituição genética específica de cada indivíduo, prometendo uma era de intervenções mais eficazes e menos invasivas para uma gama de condições genéticas. O sucesso na cegueira hereditária serve como um modelo e uma inspiração para o desenvolvimento de terapias gênicas para outras doenças genéticas que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. A visão otimista para o futuro é que a cegueira hereditária, e de fato muitas outras doenças genéticas, podem se tornar condições do passado. Com o ritmo acelerado da pesquisa, a melhoria contínua das tecnologias de entrega de genes, a crescente precisão das ferramentas de edição gênica como CRISPR e a integração de abordagens de células-tronco, estamos no limiar de uma era onde a intervenção genética precoce pode prevenir a manifestação de doenças ou revertê-las completamente. Imaginar um mundo onde a escuridão imposta pela genética seja apenas uma lembrança distante não é mais um sonho distante, mas uma meta tangível para a comunidade científica. Esta é uma chamada à ação intelectual para todos nós. É fundamental apoiar a pesquisa científica, reconhecer o valor da inovação e promover a conscientização sobre o potencial transformador da terapia gênica. Precisamos advogar por políticas que tornem esses tratamentos acessíveis, que reduzam as barreiras financeiras e geográficas, e que garantam que os milagres da ciência não sejam um privilégio para poucos, mas um direito para todos que precisam. A valorização da ciência, o investimento em pesquisa e o apoio aos cientistas, pesquisadores são cruciais para que essa luz no fim do túnel se torne uma realidade brilhante e universal. É um testemunho da resiliência humana e da engenhosidade científica que, de um mundo onde a cegueira hereditária era uma sentença sem apelo, emergimos para um futuro onde a luz da visão pode ser restaurada. A jornada foi longa e desafiadora, mas a recompensa, a capacidade de ver, é inestimável. A história da terapia gênica para a cegueira não é apenas a história de um avanço médico, é a história da esperança, da perseverança e da crença inabalável no poder da ciência para transformar vidas. Que essa luz continue a guiar-nos para um futuro mais brilhante e claro para todos.